Amém? Mas abra aí João 21, porque esse é um introito, e o cenário aqui é justamente essa região geográfica. João capítulo 21 diz: depois disto tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré. Todos são nomes da mesma localidade, da mesma condição geográfica ali, que é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro: é o Senhor, é Jesus. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. E havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te louvamos pela Tua Palavra, pelos registros da Tua Palavra, pelos episódios citados na Tua Palavra, que são para o nosso aprendizado. Que neste momento, Senhor Deus, o nosso coração esteja aberto, preparado para receber a mensagem da Tua Palavra, os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz. Tira, Senhor, de nós todo preconceito, toda distração, e que nós possamos, Senhor Deus, focalizar agora naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite. Fala aos nossos corações,
orações, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Livre as suas mãos e dê uma melhor salva de palmas à palavra de Deus, à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados, para entendermos o cenário desse momento, qual o momento da história que nós estamos vivendo aqui, Jesus havia ressuscitado e Jesus estava agora na terceira aparição para os discípulos, mas era a sétima aparição de Jesus. Para os discípulos que estavam reunidos ali, junto na praia, junto ao mar da Galileia, junto ao lago de Genezaré, ao mar de Tiberíades, como acabamos de ler, e eles estavam ali reunidos, mas a gente precisa entender esse momento que eles estavam vivendo, que era um momento de tristeza, de aflição, e eles estavam atendendo a uma agenda feita por Jesus. Mas eu imagino que naquele momento eles estavam lembrando do chamado que Jesus havia feito 3 anos e meio antes. Ali estava Pedro, mas Pedro e André, seu irmão, João e Tiago, que eram irmãos também, eram sócios de uma empresa de pescaria. Eles eram pescadores profissionais. E 3 anos e meio, quando Jesus iniciou o seu ministério, ele esteve ali, justamente ali na beira do mar da Galileia, e Jesus avistou, viu 2 barcos parados, e Jesus pediu a licença ali para usar um dos barcos e usar como púlpito para a sua pregação, porque uma multidão se aproximava, e Jesus ali prega ali a partir daquele barco, e era justamente o barco de Simão Pedro. Do Simão, depois chamado de Pedro, de Simão, filho de João, irmão de André. E Jesus entra naquele barco e prega a palavra, e eles estavam entristecidos, e eles estavam lavando as suas redes naquele momento, porque eles haviam passado uma noite tentando pescar, e não tinham conseguido nada, havia sido um fracasso aquela noite, e para quem dependia disso, porque eles não estavam numa pescaria de lazer, mas eram profissionais e dependiam disso, e haviam passado a noite toda pescando, e não havia sucesso para aquela pescaria, eles estavam lavando as redes e voltando fracassados. Mas Jesus ali, no início do seu ministério, Jesus vê aqueles barcos, Jesus solicita o barco, faz daquele barco um púlpito, prega às pessoas, termina de pregar para as pessoas, aí Jesus fala agora para Simão e para aqueles pescadores, fala agora vai para alto mar, vai para lugares profundos e vai e lança a rede. E Pedro era pescador profissional. Talvez Pedro ali no primeiro contato falou, eu não vou contrariar, mas eu sei que isso não é hora de pescaria, já passou a hora de pescar é à noite, já passou do momento, e eu vou seguir a orientação, a experiência que ele tem. Mas Pedro teve um passo de ousadia, e é muito próprio de Pedro que nós vemos ele tendo passos de ousadia, de fé tremendos, e daqui a pouco também tendo falhas terríveis. Mas parece que eu particularmente me identifico muito com Pedro. Talvez nesse lugar também tenha alguns outros Pedros, tem alguns outros Simãos, que somos capazes muitas vezes de declararmos coisas maravilhosas, fazemos coisas maravilhosas, mas daqui a pouco nós falhamos diante do Senhor, mas o Senhor tem misericórdia das nossas vidas e nós damos glória a Deus porque Ele não desiste das nossas vidas. Ele nunca desistiu de nós. E Pedro afirma ali no começo, começando a andar, nem tinha começado a andar com Jesus, no primeiro ali, contato com Jesus, ele fala, sobre a tua palavra, porque o Senhor falou, nós vamos. E ele foi,
E quando lançou a rede, diz a palavra que foi uma pesca maravilhosa, é intitulado de a pesca maravilhosa, porque o barco já não conseguia aguentar, teve que sair o outro barco da companhia deles, teve que ir socorrê-los, porque o barco ia se afundando, e os dois barcos vieram lotados, porque assim é na vida daquele que obedece à orientação de Deus, que obedece à palavra de Jesus. Quando Jesus fala para ir, nós vamos. Quando Jesus fala para parar, nós paramos. Quando Jesus pede emprestado as nossas coisas, Senhora, pertence ao Senhor, o nosso barco é teu, o nosso barco pertence ao Senhor. E eles voltam, e diz a palavra que aquele outro barco teve que socorrê-los, e eles voltam com os dois barcos lotados, repletos de peixe, e aí eles viram o milagre do Senhor. Quando Pedro desce do barco, ele se ajoelha perante Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Eu sou pecador. E ele faz um gesto, e é um gesto sincero da parte de Pedro, porque Pedro era muito isso. Pedro era aquele sanguíneo, aquela pessoa voluntariosa, e ele falava mesmo, e ele chegou diante de Jesus, ele se ajoelhou e pediu: Jesus, se afasta de mim, porque eu sou pecador. Mas Jesus chegou e falou para ele: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E diz a palavra que a partir daí, Pedro começou a seguir a Jesus. Pedro tem seus altos e baixos. Pedro tem as suas experiências, e aqueles discípulos tiveram experiências maravilhosas. E alguém pode dizer, depois de tantas experiências maravilhosas, como esses homens podiam se acovardar? Jamais. Não é bem assim. Porque muitas vezes a gente teve experiências, a gente olha para o retrovisor da nossa vida, a gente teve experiências maravilhosas, e Deus nos abençoou tremendamente em grandes momentos da nossa vida, em momentos cruciais da nossa vida. Deus nos socorreu, e daqui a pouco parece que bate uma amnésia. Mas o Espírito Santo nos lembra que o mesmo Deus que nos abençoou, o mesmo Deus que nos livrou uma vez, Ele é capaz de nos livrar, Ele é capaz de nos sustentar, porque Ele não desiste das nossas vidas. Pedro é capaz da confissão maravilhosa: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas daqui a pouco ele começa a falar: Jesus, esquece desse negócio de morrer. O que é isso, de morrer? Vamos seguir, porque eles ficaram sempre, os discípulos sempre ficaram naquela indecisão. Será que ele é um líder político, que ele vai nos livrar do Império Romano? Até eles entenderem, e foi isso gradualmente, até eles entenderem que Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, para nos livrar do império das trevas, muito mais do que do Império Romano, para destruir o império das trevas e nos trazer a salvação. Esse é o ministério, foi o ministério e o objetivo de Jesus: vir a esta terra para morrer numa cruz, mas ressuscitar ao terceiro dia e declarar vitória para toda a eternidade, o inimigo destruído, o inferno derrotado, e nós sendo resgatados para a glória do Senhor. Essa é a obra maravilhosa de Jesus, e os discípulos levam tempo para entender isso. Levam tempo para entender isso. E algumas vezes eles são pegos discutindo algumas coisas tão supérfluas. Naquela semana, vejam, naquela semana crucial, na semana da crucificação de Jesus, numa semana tão importante, que nós ouvimos mensagens tão maravilhosas a respeito daquela semana tão intensa na vida de Jesus e dos discípulos. Eles são pegos discutindo quem era o maior, quem ocuparia as melhores posições, porque eles não estavam entendendo muito bem o que acontecia. E Pedro, ali quando nós lemos em Lucas, no capítulo 22, se puder projetar, Lucas capítulo 22, ali naquela semana, Jesus ali prepara um local para que eles se reunissem para a ministração da ceia do Senhor, para a Páscoa que se transformou ali na primeira ceia do Senhor, que Jesus inaugurou. E havia ali naquela reunião algumas situações. Primeiro, a situação que Jesus inicia com o lavar dos pés.
Jesus mostrando como deve ser, nós precisamos servir uns aos outros. E que no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Quem quiser ser maior no reino de Deus, é aquele que mais serve. Contrário do reino deste mundo, do império deste mundo, da ordem deste mundo, onde as pessoas que se colocam em posições mais elevadas, querem ser mais servidas. No reino de Deus, quem serve mais, quem tem essa posição de servir mais, é que tem as posições mais privilegiadas. É servindo ao Senhor. E quem nos serve mais? É nós servimos a Jesus ou Jesus nos serve? Nós servimos a Jesus porque nós somos servos dele, mas ele todo o tempo tem trabalhado a nosso favor. Jesus tem nos servido e tem demonstrado isso. E Jesus chega ali para lavar os pés dos discípulos, e João, e todos são lavados, mas Pedro levanta e fala: Jesus, eu não admito, eu não aceito isso, o Senhor é o Rei dos Reis, ele já tinha declarado que era o Senhor não vai lavar meus pés. E Jesus chega e fala para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E Pedro já parte para o outro extremo, e já diz: se é assim, então me dá banho dos pés à cabeça. E Pedro fala, Jesus fala para Pedro: Pedro, menos. Não é só isso, não é isso. Basta lavar os pés daquelas situações do dia a dia. Porque você já foi lavado, você já foi remido, você já foi lavado, você já foi purificado. Agora, no andar do dia a dia, nós precisamos lavar os pés daquilo que ocorre no nosso dia a dia. E Jesus ensina esta lição a Pedro e aos discípulos, e nos ensina esta lição. E depois há esse diálogo, e Jesus chega e diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Próximo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, eu estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Esse é Pedro, capaz de citar uma palavra dessa para Jesus. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje, 3 vezes, hoje me negarás. 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. E ali, Pedro deve ter pensado: como isso vai acontecer? Fato é que naquela noite Jesus foi preso, Jesus foi injustamente e de forma arbitrária, ele foi julgado num julgamento sumário, absolutamente irregular, com testemunhas falsas, mas Jesus foi julgado e, enquanto isso, Pedro estava meio que escondido. E Pedro vai e senta-se com um grupo de pessoas junto a uma fogueira, e está ali, e uma criada olha para ele e fala: opa, você andava com Jesus. E ele fala: não, senhora, a senhora está absolutamente enganada. Meus irmãos, eu imagino o que passou no coração de Pedro naquele momento, porque foi a grande oportunidade para ele, de naquele momento ele falar: sim, e vocês estão matando a Jesus, e vocês estão fazendo uma injustiça, cometendo uma injustiça, porque eu estou acompanhando esse Jesus há 3 anos e meio, e ele só faz o bem, e ele prega a verdade, e ele é o Rei dos Reis, ele é o Rei sobre Israel. E ele podia ter falado isso, mas naquele momento ele se acovardou. Ele optou por mentir, dizendo: não, eu não conheço esse homem. Daqui a pouco uma outra pessoa, um homem, olha e fala: não, você é galileu, você andou com Jesus, você estava com Jesus. Fala: não, vocês estão absolutamente enganados, eu não sou. E ele nega pela 2ª vez.
Daqui a pouco, juntam-se mais pessoas, passa-se um tempo, e agora falam, não, você andava com Jesus, e Pedro começa a falar palavrões. Aquilo que não era o feitio mais dele, porque ele estava andando com Jesus, o linguajar dele tinha mudado, o procedimento tinha mudado, mas por causa do medo, por causa da covardia, ele havia negado a Jesus e negou por 3 vezes. Diz a palavra que nos deslocamentos de Jesus, de um local de julgamento para outro, há uma troca de olhares. Eu imagino esse momento, Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, e diz a palavra que aquele olhar de Jesus causou em Pedro um impacto tão grande, mas Pedro começou a chorar amargamente. Pedro foi tocado dizendo, eu neguei, eu traí um amigo, eu traí um irmão, alguém que eu amava, eu traí, eu neguei, eu já não sou mais digno, e diz... Certamente isso passou pelo coração de Pedro, e diz que a partir daí Pedro e João começaram a acompanhar de longe o que acontecia com Jesus. Com medo de serem acusados também. Pedro sai um pouco de cena ali, aquele sábado, desaparece. Mas mesmo na crucificação, é interessante, né, que no deslocamento de Jesus... A necessidade de alguém ajudar, e é justamente um Simão Cirineu, que ajuda no deslocamento da cruz, porque o Simão Pedro não estava lá. Passa-se ali aquele sábado, domingo pela manhã, a notícia de que as mulheres foram para o túmulo, e foram com bálsamo, dizem os estudiosos, talvez com 32 quilos de produtos para embalsamarem o corpo de Jesus, e havia uma preocupação delas, de quando elas chegassem ali até o túmulo, quem removeria a pedra, mas quando elas chegaram ali, a pedra estava removida, porque Jesus já não estava mais lá. Elas encontram um anjo que diz, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive, Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Maria Madalena tem o primeiro encontro com Jesus, depois as mulheres têm um encontro com Jesus, e Jesus dá uma recomendação. Diga aos discípulos, para irem para a Galileia, eu vou diante deles, e lá na Galileia, mas diga aos discípulos, e tem um detalhe, e diga a Pedro. Diga aos discípulos e diga a Pedro. Há um destaque especial, e aquelas mulheres falam, olha Pedro, ele mandou um recado especial para você, que é para ir para a Galileia, e certamente ele tem algo muito especial para conversar com você. Imagina aquilo no coração de Pedro, e Pedro falando, vai chegar a hora. Eu vou ter que falar com Jesus. Foram um total 11 aparições de Jesus registradas na palavra de Deus naqueles 40 dias. Jesus aparece uma primeira vez aos discípulos na ausência de Tomé e não toca no assunto com Pedro. Eu imagino Pedro falando, agora ele vai me desmascarar. Agora ele vai arrebentar comigo. Primeiro encontro, Jesus não diz nada. Segundo encontro, agora também já na presença de Tomé, e Jesus não diz nada. Diz a palavra que há um encontro de Jesus com Simão, mas não há detalhes deste encontro, e certamente foi um encontro muito rápido, talvez até uma troca de olhares. Fato é que agora estamos diante da 7ª aparição registrada, 7ª aparição de Jesus, desses 40 dias, após a sua ressurreição, e se dá justamente ali na beira do mar da Galileia. E os homens estavam ali, e aqueles discípulos estavam reunidos, 7 deles.
E eles estavam conversando, e certamente Pedro lembrava daquela pesca maravilhosa 3 anos e meio antes. E eles estavam certamente aguardando, onde está Jesus? Mas nós viemos para Galiléia, e talvez, a vinda e a volta para Galiléia, para eles talvez fizesse sentido, porque eles nasceram ali. Ali era o local onde eles nasceram, onde eles viveram, e eles passaram 3 anos e meio peregrinando com Jesus, e agora eles voltam para Galiléia, e o pensamento, nós voltamos porque parece que os sonhos acabaram. E eles estão conversando, e surge uma ideia para Pedro. Pedro se levanta e fala, eu vou pescar. Agora, esse pescar de Pedro não é um pescar de lazer para distrair a cabeça. Para um pescador profissional, certamente não seja isso. Quando nós vemos Pedro falando, eu vou pescar, é porque no coração dele falava, olha, não tem mais esperança para mim, porque eu neguei a Jesus. Eu abandonei a Jesus. E todo o ensinamento, aquilo que eu recolhi durante esses 3 anos e meio, não vão servir para nada, porque eu vou voltar a pescar. E eles entram agora no barco, e os outros discípulos, porque Pedro era um líder, e esse é o cuidado que o líder tem que tomar, porque ele influencia as demais pessoas, e quando ele toma uma decisão, ele influencia os demais, que falam, nós vamos com você. E eles entram no barco, e vão para o mar da Galileia, e diz a palavra que eles passaram a noite toda. E foi um fracasso. E graças a Deus que aquela noite foi um fracasso. Tem portas, e nós temos ouvido muitas vezes o pastor Edson falar que tem portas abertas que são bênção de Deus, mas tem portas fechadas que são bênção de Deus. O mesmo Deus que abre portas maravilhosas, Ele fecha portas pelas quais nós não deveríamos entrar. E nós precisamos ser gratos a Deus pelas portas abertas e pelas portas fechadas. Aquela pescaria, se fosse um sucesso, eles voltariam e falavam, vamos seguir, amanhã nós estamos aqui de volta. Tudo de volta, amigos. Começamos novamente, vamos voltar àquilo. Esquecemos esses 3 anos e meio e vamos voltar às nossas atividades, vamos começar os nossos negócios novamente. Mas graças a Deus que aquela porta se fechou, porque Deus já havia chamado, Jesus já havia os convocado para serem pescadores de homens. Aquele passado ficou para trás, agora eles tinham um chamado de Jesus, eles tinham uma missão a cumprir, eles tinham um propósito para a vida deles, muito superior, muito mais sublime, e isso nós vemos hoje, nós somos fruto disso, daquilo que Deus fez através da vida dos apóstolos. Agora eles voltam naquele barco, e aí lá, vamos acompanhar aqui, no versículo 4, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, e quando Jesus está, algo maravilhoso acontece. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós nos aproximamos de Jesus, algo tremendo acontece. Jesus estava na praia, e quando nós lemos essa frase, nós podemos esperar que algo maravilhoso vai acontecer. Todavia, os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhes Jesus, e essa frase, e essa expressão, essa referência de Jesus para eles é algo maravilhoso. Jesus fala ali a 90 metros de distância, filhos, meus irmãos, talvez se fosse algum de nós, falaríamos, covardes, Pedro traidor. Jesus não. Jesus nos trata como filhos amados.
Embora nós estejamos muitas vezes querendo nos desviar e nos separar dele e tomarmos um rumo contrário àquilo que ele planejou para as nossas vidas, ele vai ao nosso encontro e ele nos chama filhos. E quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós reconhecemos a voz do nosso mestre, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E nós vamos agora, e eles foram agora se dirigindo, e Jesus faz uma pergunta para eles: tendes aí alguma coisa de comer? Jesus é de um senso de humor maravilhoso, porque Jesus conhece todas as coisas, Jesus conhece o nosso coração. Ora, Jesus sabia que eles não tinham peixe algum. Jesus pergunta: se vocês tendes alguma coisa para comer? Isso já leva para eles refletirem que pelas estratégias deles, embora eles tenham usado todas as estratégias naquela noite, porque eles eram profissionais, embora todos os recursos que eles tivessem lançado, num lugar que eles conheciam cada palmo, mas eles não tiveram sucesso, porque eles estavam se distanciando do propósito e da bênção de Deus. A minha oração nesta noite, que nenhum dos que estão aqui, nenhum dos que estão ouvindo essa mensagem, se distancie dos propósitos de Deus, dos planos e dos projetos de Deus para as nossas vidas, porque Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, meu irmão. Deus tem planos maravilhosos para a tua vida, minha irmã, e mesmo que aconteçam algumas situações que nos façam esmurecer, Jesus continua nos chamando filhos. Filhos. E Jesus dá uma palavra de ordem para eles. E quando Jesus pergunta se eles tinham alguma coisa para comer, lógico que eles responderam não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Oh, Jesus maravilhoso! Porque Jesus é aquele que coordena os cardumes. Os peixes obedecem à sua voz. Deus é capaz de migrar na hora que Ele quiser todos os recursos para a tua rede, meu irmão. Basta você, todos nós, obedecermos à voz do Senhor. Pedro certamente naquele momento lembrou: um dia eu obedeci à ordem de Jesus e eu voltei com um barco repleto de peixes. Eles não titubearam, eles obedeceram à voz de Jesus, lançaram a rede, e diz a palavra de Deus que eles já não podiam aguentar mais, porque aquela rede veio cheia de grandes peixes. Depois eles contaram, porque é uma maravilha contar as bênçãos de Deus, 153 grandes peixes. Talvez, certamente, tinham outros pequenos peixes juntos, mas 153 grandes peixes, talvez a maior pescaria da história do Mar da Galileia. Porque obedeceram à direção de Jesus. E quando eles veem aquilo, João logo afirma: Pedro, porque Pedro é o líder, né? Ele se refere a Pedro: Pedro é o Senhor, Pedro é Jesus. E tem coisas que nós vemos, é Jesus na nossa vida. João reconhece isso, é Jesus em nossa vida. Nós podemos olhar também para a história da nossa vida e vemos situações que só Jesus, foi Jesus, não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa competência, não foi coincidência, não foi sorte, sempre foi Jesus na nossa vida, sempre foi a mão estendida do Senhor, a palavra de ordem, de bênção para as nossas vidas, porque Ele nos ama. É o Senhor. Simão Pedro é Pedro, né? Ouvindo isto, que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barco, e eu imagino Pedro se lançando ao mar, e se lança ao mar e começa a nadar, e na primeira braçada eu vou encontrar com Jesus, na segunda braçada ele levanta, ele pensa: ele vai me arrebentar.
porque agora ele vai me cobrar. Dessa vez eu não vou escapar. Escapei do primeiro encontro, do segundo encontro, do terceiro encontro. Nesse não vai ter jeito. Mas ele continuou indo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase, algumas traduções 200 côvados, em torno de 90 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus não vai deixar faltar nada. Para os seus amados, para os seus filhos, Ele não deixa faltar nada. A pescaria pode ser um fracasso, mas Jesus vai preparar o foguinho para te aquecer. O foguinho para... Eu imagino aquele peixe como devia estar saboroso. Peixe temperado por Jesus. Pão preparado por Jesus. E eles chegam ali e se deparam com esse preparo de Jesus, e havia também pão, versículo 10, disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Deus tem bênçãos para a sua vida. E não fique preocupado, a rede não vai se romper. Deus vai te abençoar se você obedecer ao Senhor, se você andar junto dEle. E é uma bênção andar com esse Jesus que prepara para nós o fogo, prepara para nós o peixe, prepara para nós o pão. Disse-lhes Jesus, vinde e comei. Jesus sabe o momento certo de tratar as coisas. Jesus tem um momento certo de tratar as coisas. Eles estavam cansados. Sentem-se. Vinde, comei, está preparado para vocês. Eu preparei para vocês. Por que vocês ficam aflitos? Diante de alguns fracassos, de algumas decepções. Eu preparo algo para vocês. E eles sentam ali e diz a palavra que Jesus os serviu. Disse Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe quem és tu, porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois da ressurreição, de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, agora descansados, agora alimentados. Depois de Pedro ter descansado, de ter se alimentado, diz a palavra, perguntou Jesus a Simão Pedro, agora é uma conversa individual. E aí nós começamos nesse processo, nesse momento, a assistir a um processo não só de um interrogatório. Jesus não estava interrogando. Eu vejo em alguns títulos, às vezes, sobre esse texto, falando o interrogatório de Jesus. Jesus não estava interrogando Pedro. Jesus estava conversando com Pedro, levando-o a uma reflexão. E é assim que Jesus faz com as nossas vidas. Às vezes Jesus nos chama, senta aqui, porque eu tenho algo para conversar com você. Jesus vem para uma conversa educada, uma conversa amorosa, uma conversa carinhosa para restauração, porque o propósito de Jesus não é destruir, mas é de construir, é de erguer, é de levantar. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João. E Jesus não chama de Pedro, Jesus chama de Simão. Quando meu pai me chamava, eu falava, Josafá, é porque alguma coisa muito séria ele tinha para conversar comigo.
Jesus chamou e falou: Simão, filho de João. Jesus é tremendo, né? Porque quando ele fala filho de João, ele faz com que Pedro lembre da sua infância. E Jesus fala: eu conheço a tua origem, eu conheço muito sobre você, eu sei quem é o seu pai. Eu conheço tudo a respeito de você. Filho de João. E Jesus faz uma pergunta: amas-me mais do que estes outros? Veja que Jesus, e os irmãos sabem, Jesus faz uma sequência de 3 perguntas. Essa primeira pergunta é uma pergunta diferente das 2 outras. Na verdade, as 3 são diferentes. Na primeira pergunta, e aí eu preciso lembrar aos irmãos que o Novo Testamento ele foi escrito originalmente em grego. E em grego a palavra amor tem 3 significados, ou tem 3 palavras para amor com significados diferentes. E nós usamos muitas vezes, talvez, uma pobreza. O português é uma língua maravilhosa, uma língua muito, muito respeitada, mas há uma pobreza nesse sentido, porque quando se fala amor, se tem diversos significados para o amor. Mas as 3 perguntas são diferentes, e peço a sua atenção para este momento. Na primeira pergunta, Jesus pergunta: Pedro, amas-me e mais do que estes outros? Por que Jesus faz essa pergunta? Porque uma das coisas era aquela disputa que havia entre eles, e Pedro, por diversas vezes, ele mostra que ele se achava que estava num degrau a mais. Como dizemos hoje, ele se achava. Né? Hoje se acha. Pedro, tanto que nós acabamos de ler em Lucas 22, Senhor, eles podem, mas comigo, eu estou para a prisão e para a morte. Estou para a prisão, para a morte, para o que vier. Os outros podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Foi isso que aconteceu? E Jesus o confronta nesse sentido. Pedro, você ainda pensa que você me ama mais do que os outros? Amas-me mais do que os outros? E a pergunta de Jesus, ele usa um verbo. Jesus pergunta no nível agapau. Agapau é o amor sublime. É o amor sacrificial. É o amor de Deus para as nossas vidas. É agapau. É um amor que está acima de todas as circunstâncias. É um amor incondicional. Porque Deus agapau o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O verbo usado aí é agapau. Ou a palavra usada aí é agapau. É amor incondicional. Esse substantivo que não é somente substantivo abstrato, mas é um substantivo concreto. Porque amor é um substantivo concreto. Amor se torna atitude. E Jesus pergunta: Pedro, agapau-me mais do que estes outros? E Pedro responde: Jesus, tu sabes que te amo. Mas Pedro responde: filéu, amor filéu. Amor filéu é amor de irmão, é amor de companheiro, é amor de amigo. É um amor importante? É importante, mas não é o agapau. Pedro reconhece e fala: Senhor, tu sabes que eu... Filéu. Ele não conseguiu falar agapau,
porque ele já trazia uma bagagem do histórico de ter negado a Jesus. E ali Jesus o leva a uma reflexão de que ele não era superior aos seus irmãos, ele não era superior aos seus amigos, ele não era superior aos demais discípulos, e que ele precisava voltar para a sua posição, entender a sua posição. Mas ele recebe uma resposta, Jesus recebe uma resposta de Pedro. E Jesus parte agora, tornou a perguntar-lhe, versículo 16, pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Veja que agora é uma segunda pergunta, uma pergunta diferente da primeira, mas Jesus continua usando a palavra agapau. Simão, filho de João, tu me amas de um nível sacrificial, tu me amas de uma forma incondicional. E Pedro responde a Jesus: sim, Senhor, tu sabes que te filéu. Te amo, mas, Senhor, tu sabes que eu te amo só como amigo, companheiro. Eu acho interessante, o pastor Luciano Subirá, quando ele fala sobre isso, ele coloca um paralelo que é bem interessante. Você imagine o noivo, a noiva perguntando para o noivo: meu querido, nós vamos nos casar, e você me diga, você me ama? E ele responde: eu te aprecio bastante, eu te considero. Não preciso dizer que a confusão está formada. É um nível de comparação para entendermos a pergunta e a resposta. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, versículo 17: Simão, filho de João, tu me filéu? Jesus muda a palavra, e Jesus fala: é só filéu que você tem para mim? É só esse nível de amor? É só esse nível de compromisso? E Pedro diz, e ele se entristece, diz a palavra de Deus, porque Jesus havia lhe dito pela terceira vez: tu me amas, e Jesus tinha usado este verbo filéu, esse substantivo como filéu, e respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Da primeira vez, do primeiro contato, do primeiro compromisso, da aliança feita de Jesus, de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, Jesus tinha falado para ele ser pescador de homens. E agora Jesus já não usa mais essa expressão, para não trazer mais a memória, mas ele continuaria sendo realmente um pescador de homens, mas Jesus fala: agora eu quero você para pastorear. Você vai ser pastor de ovelhas. A partir daí, Deus começa a usar este homem de forma maravilhosa. Pedro, cheio do Espírito Santo, Deus usou de forma tremenda, de forma maravilhosa. É certo que, no próximo versículo, se a gente ler nos versículos subsequentes, vamos ler o versículo 18: em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. O
que significa isso? Estenderás as mãos, significaria que ele morreria crucificado. Jesus estava falando: Pedro, eu sei agora, eu conheço a sua vida, eu conheço o seu passado, eu sei que você é filho de João, eu sei da sua história, eu sei o que passa no seu coração, eu sei dos seus sentimentos. Todo tempo, quando você se achava maior, eu te chamei a atenção que não era exatamente isso, porque eu conheço os corações, mas eu não desisto de você, porque você foi chamado para cumprir um propósito, e eu te amo. Jesus expressa dessa maneira o amor dele sobre a vida de Pedro, e Jesus fala que ele ia ser usado para apacentar ovelhas, e que ele havia de um dia cumprir aquele propósito de uma palavra que ele havia falado, que ele morreria por Jesus. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro. Chegou o momento de ele morrer crucificado por amor a Cristo, mas na sua morte ele falou: não, eu não sou digno de morrer como Jesus. Isso a história conta, não está registrado na palavra de Deus, mas a história conta de que Pedro falou: não vou morrer da mesma maneira que o meu mestre morreu, eu não sou digno de morrer como Jesus morreu, me crucifiquem de cabeça para baixo. E diz a história que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas com seus braços estendidos para cumprir a palavra de Jesus na vida dele. Mas através da sua morte, diz a palavra, que o nome do Senhor foi glorificado. Que seja assim nas nossas vidas, que o nosso viver seja para a glória de Deus, e que a nossa morte seja para a glória de Deus quando chegar, se Jesus não voltar antes, que seja para a glória de Deus, porque Deus fez isso na vida de Pedro. Agora, versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, ou seja, João. Abra um parênteses, que esse termo, o discípulo que Jesus amava, só está escrito em João, escrito por ele mesmo. Mas a gente compreende que, se a palavra reconheceu, é porque João era realmente um discípulo amado de Jesus. Mas Jesus ama a todos nós, né? O qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Pedro continua sendo Pedro, né? Porque a partir do momento ele teve um encontro maravilhoso, uma restauração maravilhosa com Jesus, mas daqui a pouco ele tropeça de novo, porque ele começa a se preocupar com a vida de João. E Jesus fala: o que te importa? O que te importa? A vida de João, eu trato com a vida de João, com a vida de João trato eu. Se eu quiser que ele permaneça até que eu volte, ele vai permanecer. Quanto a ti, segue-me. A palavra de Jesus para Pedro, a palavra de Jesus para as nossas vidas nesta noite. Quanto a ti, segue-me. Há momentos que nós falhamos com o Senhor, mas Ele não desiste de nós. Ele só quer ouvir uma coisa dos nossos lábios, porque é aquilo que importa. Se nós amamos a Ele, se nós amamos a Ele, se nós amamos a Ele, está tudo acertado, porque o amor, meus irmãos, ele encobre multidões de pecados. O amor é aquilo que que restaura a nossa aliança com o Senhor. Pedro, ele precisava entender que não era pelos méritos dele, não era pela competência dele, não era pela capacidade dele, mas era pelo amor de Deus pela vida dele, e que ele precisaria corresponder a este amor ao Senhor Jesus. Jesus vai ali para tratar com Pedro, Jesus senta-se com Pedro, tem uma conversa com Pedro, e Jesus deixa claro: eu não desisti de você. Nesta noite, talvez tenha entrado neste lugar
algumas pessoas que pensaram em desistir. Pensaram em desistir porque falharam. Eu quero te dizer que Jesus compreende. Nós acabamos de cantar, nós cantamos um cântico aqui, a última frase diz, que Ele nos aceita como nós somos, mas Ele não nos deixa da maneira como nós somos. Assim como você está, se apresente diante de Deus, assim como nós estamos, nos apresentemos diante de Deus. Ele restaura, Ele reconcilia, Ele transforma, Ele muda a nossa história, Ele escreve uma nova história na nossa vida. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento. Há dúvidas do amor de Deus sobre a sua vida? Agora eu convido você a falar: Jesus, eu te amo. Mas que você pense agora, porque nessa palavra, o que nós precisamos entender nessa palavra e neste momento, é aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, para Pedro analisar o nível de amor que ele tinha por Jesus. O maior mandamento e indispensável é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas é indispensável. E quando nós ouvimos essa palavra e nós vimos a história de Pedro, e olha que foi um Pedro que andou com Jesus, que experimentou coisas maravilhosas, que viu coisas maravilhosas. Mas Jesus faz uma pergunta para ele, para que ele mesmo pudesse se analisar, refletir e verificar que nível de amor, que nível de compromisso. Eu não sei da sua vida, mas eu sei que Jesus nos chamou aqui nesta noite, para que nós pudéssemos analisar, falar que nível de amor, de compromisso que eu tenho com o Senhor. Será que quando sair o amor da nossa boca, esse amor é filéu ou esse amor é ágape? Será que esse amor é filéu, é o amor de admiração por Jesus que todos nós temos? Ou é Jesus, eu te amo sacrificialmente, eu sou capaz de dar a minha vida pelo Senhor, porque isso na verdade é o que importa. Senhor, eu ofereço a minha vida ao Senhor. Tudo que pertence a mim, tudo que diz respeito a mim, pertence ao Senhor. Eu convido você a fechar os teus olhos. E se Jesus perguntar, e Ele está perguntando nesta noite: Campos, filho de Prudêncio, você me ama? Você pode colocar o seu nome nesta hora e ouvir a voz de Jesus e perguntando que nível de amor, de compromisso. Agora eu quero te dizer que Jesus não desiste de nós, e Jesus vai falar: se você me ama, cumpre a função do teu ministério. Apacenta as minhas ovelhas, cuida das pessoas, prega o Evangelho, sirva-me, faça aquilo que eu planejei para a tua vida. Assim como Jesus renovou a sua aliança com Pedro, hoje, nesta noite, Jesus renova a sua aliança conosco. Jesus renova a sua aliança com você. Não é para sair ninguém desistindo, porque ninguém saiu dali desistindo. Aqueles homens foram erguidos, foram levantados, e daqui a pouco Pedro estava sendo usado.
Tempos depois, pouco tempo depois, Pedro estava subindo as escadas do templo em Jerusalém, e um homem fala e pede uma esmola, e ele olha para aquele homem e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou, porque o poder de Deus se manifestava na vida de Pedro. Pouco tempo depois, aquele Pedro estava sendo usado para pregar o Evangelho, e numa mensagem, 3.000 almas se entregam num só momento. Daqui a pouco esse Pedro estava sendo usado por Deus, e mais 5.000 almas se entregam ao Senhor. Daqui a pouco esse Pedro está sendo usado, um simples pescador, está sendo usado para escrever 2 livros da palavra de Deus, com uma teologia profunda, porque é isso que Deus faz na vida daqueles que se entregam a Ele. E eu convido você nesta noite a falar: Jesus, eu te amo. Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Jesus, toma a minha vida, faz aquilo que o Senhor planejou para a minha vida, que nada possa me desviar dos teus planos para a minha vida, que nada possa me desviar dos teus projetos para a minha vida. Senhor, não vou voltar para a pescaria, eu vou continuar dirigindo no sentido do teu propósito para a minha vida. Cumpra-se em mim o teu querer, cumpra-se em mim o teu querer, como disse Maria, cumpra-se em mim o teu querer, faz em mim a tua vontade. Com os teus olhos fechados, diga ao Senhor: Senhor, eu te amo. Eu convido você a dizer: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Aleluia.